Oi, gente, eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Virou Festa. É isso aí, e hoje é dia de piores momentos da TV aqui no canal, minha gente. Mas não é qualquer pior momento da TV, gente. Hoje é um grande especial de fim de ano do Virou Festa, porque hoje nós teremos os piores momentos da TV de 2023. Porque, gente, 2023 foi um ano. E que ano. Que caos, né? O ano ruim pra televisão, viu, minha gente? A gente tem muita coisa pra relembrar e comentar com vocês e, obviamente, rachar o bico. Então, bora descascar esse abacaxi. Partiu! Bom, quem acompanha Virou Festa sabe que a gente passa o ano todo de olho no que os famosos andam fazendo, no que as emissoras andam colocando no ar, pra gente vir aqui e fofocar com vocês sobre tudo, né? Portanto, nada mais justo do que a gente chegar no final de 2023 fazendo um balanço geral sobre quais foram os piores momentos de 2023 na televisão, né? Sim, gente. Olha, eu vou falar aqui que foi até difícil escolher quais eram os piores dos piores, gente. Porque assim, o que não teve foi coisa boa, né? Então, só teve coisa ruim. A gente vai relembrar hoje os melhores dos piores da PTD. É quase que o troféu, entendeu, gente? Dos piores momentos da TV de 2023, porque são os piores se destacando entre os piores. Então eles são os melhores entre os piores ou os piores dos piores, eu já não sei mais. É uma escala Virou Festa. É uma escala Virou Festa, sim. Bom, pra começo de conversa, a gente pode iniciar a lista falando de reality shows, né? Afinal, o BBB 23 já foi ali de cara um dos grandes acontecimentos do ano, já abriu o ano, né? Uma pena que foi tudo catastrófico, né? O início do sonho deu tudo errado. Exatamente. 2022 já não tinha sido dos melhores anos pro BBB, ainda mais depois de um BBB 21 que marcou a época, foi um dos melhores, né? Mas o BBB 23 veio pra coroar a edição como a pior em vários quesitos até o momento, né? Até o momento, porque daqui a pouco estreia o 24 e nada impede dele ser pior que o 23, né, gente? Mas vamos falar do 23. Gente, primeiro de tudo, que a gente falou bastante durante a nossa cobertura de BBB aqui, né? Quantas dinâmicas confusas tiveram o BBB 23, né? Logo de cara também eles já meteram um monte de coisa pra tentar irritar, pra tentar fazer o barro acontecer. Usaram tudo, né? Casa de vidro antes da estreia, paredão falso de cara, daí teve repescagem depois. Exatamente, né? Tudo coisa que se fosse isolado, uma numa edição, outra na outra, como já aconteceu, daria certo, seria legal, seria a sensação. Mas tudo junto, nessa E na hora correria, errada, né? e em momentos muito errados do jogo, deu errado. Isso sem falar também em outras dinâmicas que foram muito repetitivas. Tinha muita coisa, muita prova, muita coisa que eles fizeram que a gente já tinha visto em edições anteriores. Eles só reaproveitaram, né? Mas foi com aquele tiro, porrada e bomba do jogo da discórdia que o negócio ficou feio de ver, viu, gente? Porque quando eles fizeram o primeiro tiro, porrada e bomba, deu muito certo. Boninho gostou porque a galera não parava de comentar. Estava todo mundo comentando o tiro, porrada e bomba. E aí ele começou a repetir. Toda semana o jogo da discórdia era uma espécie de tiro, porrada e bomba. O resultado caiu na mesmice. Os próprios participantes já não tinham mais o que falar, então eles não tinham novas narrativas pra levar pro tiro, porrada e bomba, e a galera ficava naquela enrolação, aquele embromation que fez a audiência aí despencando e tudo mais, né? Isso sem contar que também não era o melhor elenco pra fazer uma dinâmica dessa, né, gente? Porque aquilo ali parecia mais um jardim de tanta planta que tinha naquela casa, né, gente? Gente com medo de falar, de ser cancelado, de não estar falando coisa certa, de não estar sendo correto, de não sei o que, né? Exatamente. Bom, isso tudo foram impressões de quem assistiu, de quem cobriu o reality show, né? A gente tem que mencionar também que o BBB 23 bateu recordes negativos em números, né? Por exemplo, essa foi a edição com mais participantes que saíram sem ser pelo paredão, que a gente teve o Bruno que pediu pra sair, o Sapato e o Guimê que foram expulsos, né? Baixaria sem limites. Então, BBB 23 também teve a final com a menor audiência da história. Isso sem falar que foi a temporada com a pior média em Ibope de todas as temporadas. Foi a temporada menos vista da história do Big Brother Brasil, né? E isso também sem mencionar a votação da final, que teve quase 90% menos votos do que a final do BBB 22. O negócio foi se achatando, né, gente? Foi ficando um grande tanto faz na tela da TV, de tantos recordes negativos, de porcentagens tão pequenininhas que o BBB
BBB 23 marcou, né? A única coisa que talvez tenha sido muito grande nessa temporada de BBB 23 foi o prêmio, né, gente? Sim. Porque pela primeira vez o prêmio não foi o prêmio de 1,5 milhão, que a galera já estava reclamando que fazia muito tempo, que era o mesmo e não aumentava, né? O prêmio dessa vez foi gigante, quase 3 milhões de reais, mas quem ganhou foi a Amanda, né, gente? E aí também teve muita gente que não gostou disso aí, né? Então, assim, tivemos um grande prêmio, numa final não muito vista, e a vencedora não muito quista. É bem complicado, né? Bom, mas a gente tem que mencionar também que não foi só a Globo, né? A Record também não teve um ano muito bem sucedido em termos de reality show. Primeiro que em 2023 eles não fizeram o Power Couple e nem a Ilha Record. Ambos estavam indo muito mal nas últimas edições, tanto de audiência quanto de patrocinador. Power Couple deu prejuízo pra Record no ano anterior, né? E daí, no lugar, nessa época do ano, a Record inventou um reality show do zero, totalmente novo, que eles escreveram de próprio punho, o A Grande Conquista. Que inclusive a gente tá meio que até agora tentando entender as regras e como funcionou a Grande Conquista, né? É, porque foi um grande surto, né, Foi. gente? Na verdade, tem esse negócio da Record falar que fez o reality de próprio punho, porque eles disseram, né, que era um formato original da Record, ou seja, eles criaram do zero todas as dinâmicas, o reality e tal, diferente dos outros todos, como Fazenda, BBB, Power Cup, que são realities comprados, formatos prontos que já são sucesso em outros países, né, gente? Mas na verdade, gente, vamos falar sério mesmo, entendeu? A Record, né? Famosa Recópia. Esse é a Grande Conquista, que eles tanto se orgulham de falar que é um formato original, na verdade é uma grande coxa de retalhos de vários trechinhos, ideias e dinâmicas de outros realities, né? Sim. Tem um pouquinho de tudo, gente. Eles copiaram a própria Fazenda, que é deles mesmo, um pouquinho de Power Couple, copiaram o BBB, que sempre copiam, entendeu? Mas beiraram até copiar Round 6, gente. Aquela série horrível da Netflix, que na época, nem a Netflix ainda tinha copiado a própria série pra fazer o próprio reality. E a Record já tava copiando. Então, assim, realmente, de original não tinha nada. Não. Ele era um pouquinho copiado de cada coisa e no meio disso tudo, uma grande confusão que ninguém entendeu, não é? Na verdade, ele acabou até sendo a grande decepção da Record, porque, de certa forma, ai, que diferente, um reality show novo, né? Já tava um pouquinho saturado o BBB, então... Realmente, quando ele foi anunciado, veio um frescor no primeiro momento, Início né? do sonho, né, gente? O problema é que logo de cara deu tudo errado. Antes mesmo do programa começar, rolou a escolha dos participantes que o público tinha que ir votando. Daí, primeiro o público escolheu 10 famosos da Record. Aí depois teve uma outra votação entre 70 pessoas que estavam numa vila e eram pessoas famosas, também com anônimas. E daí tinha que escolher essas pessoas. E entre essas pessoas tinha gente em liberdade condicional. Não tinha microfone pra gente ouvir todo mundo ali na vila, né? Foi uma grande baixaria, né? Uma baixaria das pessoas que eles levaram ali pra dentro, porque realmente tinha uma pessoa em liberdade condicional participando do reality. Polêmico, né, gente? E também de falta de estrutura, porque quiseram fazer um negócio muito maior do que cabia dentro das possibilidades da Record. E é uma grande sacanagem, na verdade, que de Grande Conquista não tem nada. É uma grande sacanagem alguns participantes, e eram muitos participantes, não serem microfonados, porque já começa aí uma injustiça com os participantes. Sim. Porque quem não tá microfonado não pode ser ouvido pelo público, né? Nos episódios, na transmissão ao vivo. Você não pode ouvir porque aquela pessoa simplesmente não tem microfone. Então o que ela tá fazendo lá, né? Se ela não pode fazer o VT dela, ela não pode brigar, ela não pode nada, porque ninguém vai ouvir o que ela falou, porque não tem microfone com ela. Então realmente é uma coisa pra parar, pensar, gente... Por que fizeram essa merda? Então, né? Bom, além de A Grande Conquista, a Record também fez a 15ª edição de A Fazenda, que teve um início bem conturbado. Ele começou a seguir, a temporada começou seguindo os moldes da Fazenda 14 de 2022, que foi bem pesada, assim, não foi gostosa de assistir, né? É verdade. Depois de umas semanas ela deu uma mornadinha, até conseguiu ficar meio que bem na fita no ranking de audiência, principalmente depois que a Globo terminou de exibir a novela Todas as Flores no mesmo horário, que tava sendo um sucesso na Globo, né? Aí começaram a passar The Voice da Fátima e a Fazenda conseguiu reagir um pouquinho, né? A Adriana Galisteu ama a Fátima Bernardes, gente, porque deu uma revigorada na carreira dela. Bom, apesar disso, a edição desse ano da Fazenda também foi repleta de polêmicas, desde acusações de homofobia, carro de som indo lá na frente pra dar mensagem pros participantes. Invadir, isso aí também já é palhaçada, né? Porque já invadiram tantas vezes, aí esse ano invadiram várias vezes. Então, poxa, já que aconteceu uma vez, seria fácil de
de proibir de acontecer de novo, mas parece que eles gostam de receber invasão. Há quantos anos, né? Já tem carro de som indo lá, né? Pois é. Aí teve também a acusação de importunação sexual, muitas coisas tão leves de falar, né? Aí desistência, isso tudo sem falar sobre a expulsão da Raquel Sherazade, que dividiu opiniões de quem tava assistindo, se ela realmente agrediu ou não, né? Exatamente. Infelizmente, a gente não pode falar muito sobre a Fazenda aqui, como algumas pessoas já destacam nos comentários de alguns vídeos do Virou Festa, problemas judiciais, não é mesmo, minha gente? Vamos botar aspas aqui, problemas judiciais. Mas isso é papo pro vídeo de amanhã, então a gente continua essa conversa de Fazenda no vídeo de amanhã, pode ser? Segura aí. Vamos seguir aqui então de reality show agora. Bom, só pra arrematar então o assunto reality show, né? Esse ano, talvez você não se lembre, mas a gente teve a última edição do No Limite lá na Globo, né? Vocês bem lembram que em 2021 o Boninho teve a ideia genial de ressuscitar o No Limite, que, sendo sincero, só fez sucesso no início dos anos 2000, né? Eles tentaram reviver algumas edições desde então e sempre deu tudo errado, né? É verdade. Inclusive a última ressuscitada que fizeram, né? A edição de 2021 com ex-BBBs foi mais ou menos, daí em 2022 fizeram de novo com Anônimos, mas deu menos certo ainda. E a Gota da Água veio com a edição desse ano 2023, que marcou a pior audiência de todas as edições e acabou sendo cancelado pra sempre pela Globo, No Limite. Exatamente, No Limite nunca mais, é o que a Globo fala pelos corredores, eles saem gritando isso geralmente às 3 da tarde no horário do café. Mas, gente, o trauma e o desespero do pessoal da Globo é esperado e aceito, porque eles tentaram de tudo, né, gente? Eles fizeram muita coisa pra tentar fazer com que essa última temporada de 2023 do No Limite desse certo, pra que eles continuassem fazendo, porque o No Limite é uma grande marca da Globo, na verdade. Inclusive é o primeiro reality show do Brasil, né, gente? E uma das coisas que eles fizeram, que eu achei que poderia ser o maior acerto pra que No Limite 2023 desse certo, era demitir o Boninho. Eles sim, demitiram o Boninho da direção do No Limite. Era o Boninho a vida toda. Aí pra 2023, olha, Boninho, a gente vai tentar fazer diferente, sai fora. Tiraram ele. Daí a gente falou assim, pode ser que dê certo. E o No Limite veio realmente com uma outra pegada, mais parecido com Survivor, né? Que é a versão original dele lá nos Estados Unidos tem 50 e tantas temporadas, uma loucura. O pessoal é fascinado no programa lá. Só que eu acho que já foi tarde demais, né? E nem fazendo esses ajustes deu certo. Inclusive, os índices de audiência do No Limite 2023, gente, são tão pequenos que tem gente que nem sabe que teve No Limite esse ano. Pois é. Dá pra acreditar nisso? Tem gente que não... foi até uma temporadinha menor pra ver se dava mais certo ainda, pra não cansar o público. Eu acho que, na verdade, deu menos oportunidade para as pessoas verem que tava passando. Exatamente. Né? Passou tão rapidinho que teve gente que não teve tempo de ver e não soube. O bom é que daí a vergonha diminui um pouco, né? Sim, com certeza. Né? Porque o que não é visto, não é... Mas a gente tá aqui pra lembrar vocês, assim, não nos custa, Bom, já que a gente tá aí nesse assunto de audiência, né? 2023 não foi um ano ruim só pra reality shows, né? Inclusive, parece que a gente tá falando de outro ano, mas no início de 2023, a novela Travessia ainda tava passando na Globo, né? É verdade. E, sendo assim, a gente tem que mencionar também que Travessia, que chegou ao fim lá na Globo em maio, né? Encerrou a sua exibição como a segunda pior média de audiência da história das novelas das 9 da Globo. Foi apenas 23,9 pontos de média ao longo dos episódios, né? Exatamente. E a Travessia sempre foi muito polêmica, né, gente? Sempre gerou ali um pouco de discórdia. Desde que a Globo anunciou a novela, já começou ali a rolar um bafafá, porque escalaram Jade Picon pra ser um dos principais personagens da novela, né? Escalaram Jade Picon pra ser a Kiara, que era a garota blogueira da novela e tal. E muita gente não engoliu essa história, porque acharam super injusto colocar uma ex-BBB, que nem atriz era, pra fazer um papel que poderia ser passado para uma atriz profissional, que não ia estar em novela nenhuma, e a Jade, que não precisa disso, ia estar lá fazendo a novela, né? Enfim, isso era o que o pessoal falou, quebrou a internet na época, muitos críticos de Twitter falando e tal. Sotaque da... Mas o sotaque eu critiquei bastante também, porque eu acho que, né, aquilo tava longe do sotaque carioca, mas enfim. Gente, no final das contas, a Jade nem foi a pior parte da novela, não foi o maior problema de Travessia. A gente sempre comentou aqui que quem tava vacilando de verdade na novela era a própria autora, Glória Pérez,
que já fez novelas incríveis e inesquecíveis na Globo. Muitas novelas, né? Mas que em Travessia ela escreveu mal pra caramba, né, gente? Não, gente, não tinha eira nem beira as histórias dos personagens. Umas confusão, umas histórias cortadas no meio, né? Parecia que ela desistia de uma história, já amarrava a outra, já começava isso tudo baseado numa espécie de travessia digital que na cabeça da Glória Pérez o mundo estava passando, entendeu, gente? Que era essa coisa de que a gente ia sair do mundo real pra passar pro mundo virtual através de todas essas coisas de inteligência artificial. E realmente, a gente até agora faz fotinho, né, meio que com cara de coisa da Pixar, inteligência artificial. Mas na cabeça da Glória Pérez, a inteligência artificial dela foi longe demais. Ela ressuscitou quem tava morto, ela fazia visita no shopping, era um monte de coisa assim que não compete realmente com a realidade do ano que estamos. E na verdade, começando a ser contado em 2022, que é o ano que estávamos. O resultado é que não agradou em nada o público. E no capítulo do dia 31 de dezembro de 2022, Travessia marcou a menor audiência da história em novelas das 9, gente. Foram apenas 14,7 pontos, gente. É quase que um dia muito bom pra Fazenda. Entendeu? É quase, mas pra uma novela das 9, sabe? Não deu bom. Não deu bom e a Globo não curtiu nadinha. Vou lhe falar que Dona Globo ficou bem revoltada. Mas se você já tá curtindo o vídeo, não esquece de clicar no like. Clica aí no dedão que tá pra cima. E se você acabou de chegar aqui no Virou Festa, aproveita esse momento pra se inscrever no canal e também já aciona o sininho. E daí toda vez que a gente entra no ar, você já recebe uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Mas agora, bora continuar com a fofoca. Bom, continuando, eu falei agora há pouco que Travessia terminou em maio e no mesmo mês, se eu não me engano até na mesma semana, tivemos a volta do Linha Direta lá na Globo, né? Dessa vez sob o comando de Pedro Bial. E aí, logo no primeiro episódio, a gente teve uma polêmica envolvendo Sônia Abrão e que deu muito o que falar por ser realmente, literalmente, um dos piores momentos da história da TV brasileira, né? O primeiro caso abordado no Linha Direta de 2023 foi o do sequestro e homicídio da menina Eloá. E durante o episódio, um promotor de justiça acabou revelando que, na época, 15 anos atrás, quando aconteceu o crime, Sônia Abrão realmente atrapalhou a negociação da polícia com o sequestrador ao ligar pra ele pra entrevistá-lo ao vivo, né? Inclusive, era uma coisa que se falava muito. Nossa, Sônia Abrão, que escrota de ligar e fazer isso ao vivo. Mas era uma coisa, um julgamento da Sônia Abrão. O promotor vem e confirma que Sônia Abrão realmente atrapalhou as negociações e que o final dessa história poderia ter sido diferente, né? Era o público falando, né? Sim. Aí agora foi o promotor de justiça que falou: sim, Sônia Abrão atrapalhou tudo. A culpa é toda dela. E é sobre isso, né, gente? É muito fácil também de pensar agora, 15 anos depois. Gente, o que a Sônia Abrão tinha que se enfiar nesse BO, nesse caso, né? Nessa situação toda, um sequestro, caramba. É caso de polícia, é a polícia que tem que tomar conta disso, né? Tamanha irresponsabilidade da Sônia Abrão nesse dia, gente. Porque afinal de contas, o que ela faz hoje na TV é o mesmo que ela fazia naquela época. Sim. Um programa de fofoca, né? Um programa de fofoca de celebridades. Ela comenta ali as coisas, novela, o que tá acontecendo na vida dos famosos, não sei o que, né? E do nada ela vai ligar pro sequestrador da Eloá pra tentar ajudar onde? É óbvio que ela só ia atrapalhar, né, gente? Se fosse hoje em dia, era a mesma coisa da Tati e do Marcelo da Web TV brasileira ligar pro sequestrador. Faz sentido pra vocês? Não faz sentido nenhum, entendeu? Inclusive, isso voltou ao que falar. Críticas pra Sônia Abrão começaram a vir à tona e ela ficou zipped. Não falou sobre o assunto. Então, né? mas isso é outra coisa feia dela. Porque ela, no programa dela, ela vive macetando todo mundo, tomando lados também. Ela sempre toma um lado, de qualquer situação que seja, ela toma um lado. Nesse caso, ela tomou o lado da polícia, né? Que ela fez por eles. E quando a coisa é sobre ela, ou sobre algum dos protegidinhos dela ali da roda de fofoca dela, ela, zipped. Ela nunca fala nada. Fofoca dos outros, ela fala, ela fica tratando ali como o problema mais sério do mundo. Mas quando é sobre ela, o programa dela, a emissora dela, zipped. Não se abre a boca, não entra não dá pra entrar muito na boca dela. Parece comer banana verde, né? É igual a Magali, né? A Magali no Gibi da Manga, quando come banana verde, amarra a boca dela, a Sônia fica igualzinho. Quando a fofoca é sobre ela, fica igual a Magali da banana amarrada, gente.
Bom, por falar em polêmicas, uma outra famosa que deu o que falar em 2023, mesmo sem estar aí com um contrato fixo com uma emissora, foi Xuxa, né? Pois é. Xuxa fez um montão de coisas que deram o que falar ao longo do ano. Desde comandar um reality show lá no Prime Video, o Caravana das Drags, até se reunir com a Angélica e Eliana para uma apresentação especial no Criança Esperança desse ano. E que, mais uma vez, irritou muito Mara Maravilha. Ah, não, mas até aí foi Mara Maravilha que se irritou sozinha. Não é uma coisa assim, ai, gente, esqueceram a Mara. A gente já falou aqui várias vezes. Não, a Mara não faz parte desse pacotão aí, gente. Porque ela não deu certo na vida que nem Xuxa, Eliana e Angélica. Né, começo de tudo. Não é loira e não deu certo. As três loiras, a trindade loira, elas continuaram em ascensão. Foram, até hoje elas são estouradas, cada um seguindo num caminho diferente aí, fazendo projetos super legais. A Angélica, inclusive, fechou o ano com a Angélica 50 e tanto, né? Que tava no GNT, no Fantástico e no Globoplay, um programa super legal, que a gente já tinha comentado com vocês aqui. Xuxa, que nem você falou, e Eliana, a rainha dos domingos do SBT, né, gente? Inclusive, a Eliana até chegou a falar numa entrevista depois que foi a Globo que quis fazer com as três, não foi as três que se reuniram, vamos fazer uma coisa junto pra Globo, né? Exatamente, só que a Mara, ela sempre leva pro pessoal. Eu acho que, na verdade, não é nem a Mara, eu acho que alguém que fica ali perto dela, eu não sei, gente, eu tenho essa impressão, que fica pra, nossa, não me chamaram você, né? Fica atacando, assim. E aí ela começa a pirar naquela pilha e vai, de repente ela tá ali e fica uma coisa feia, porque não faz sentido. Ela tá soltando o rojão correndo atrás da vareta, o povo gosta de ficar publicando que é a Mara da alfineta, não sei o que, não. Só que na verdade fica, Mara, para, amiga. Não era pra você mesmo. Eram as três loiras bem-sucedidas da TV. Você não é loira, você não é bem-sucedida. Você não foi chamada. É simples. Enfim, sem dúvidas nenhuma. Falando de Xuxa, né? O que mais repercutiu sobre ela foi a série documental que a Globoplay fez pra ela, né? Sobre ela, na verdade, né? O Xuxa, o documentário, que inclusive vai ser exibido na TV aberta agora em janeiro, lá na Globo, logo em seguida da estreia do BBB, né? Sim. Mas enfim, além de revisitar o seu passado, sua carreira de modelo, seu início na televisão, seus namoros com Pelé, Ayrton Senna, sua carreira internacional na televisão, um momento com certeza mais icônico desse documentário e que marcou 2023 foi o reencontro ao vivo, pessoalmente cara a cara, entre Xuxa e Marlene Matos. Exatamente, né? Reencontro muito esperado e quando foi ao ar bem controverso, né, Xandeco? Porque, gente, realmente ficou um climão sobre esse episódio do documentário, né? Gerou ali uma certa discussão, né? Uma polêmica, porque teve gente que passou 20 anos, são 2 décadas, odiando Marlene Matos com base em tudo que a Xuxa falava da Marlene nas entrevistas, nos desabafos, nos seus próprios programas já sem Marlene Matos e tudo mais, né? Só que daí, quando elas se reencontraram pela primeira vez depois desses 20 anos, né? Teve gente que passou a admirar a Marlene Matos e ver a Xuxa de uma forma um pouquinho diferente. Falou, opa, peraí. Não é bem do jeito que você contou pra gente ao longo desses 20 anos. Eu tive uma outra impressão, né? Só que aí é uma coisa aí que cada um entendeu de um jeito, né? Um mimimi do outro. É uma dor que a gente não tá sentindo, é difícil de julgar, mas rolou essa polêmica sim. Ficou um gosto ruim nesse reencontro delas, mas a gente não quer falar muito sobre o reencontro da Marlene com a Xuxa ainda, gente, pra não dar spoiler, porque como o Xandeco disse, o documentário da Xuxa só vai passar na TV aberta a partir de agora, né, comecinho de janeiro, logo depois do BBB. Então esse reencontro vai ser exibido ainda pro grande público. Muita gente ainda não viu isso, só quem assistiu realmente no Globoplay. Então a gente tá segurando a onda aqui, não vamos falar disso muito ainda, porque às vezes a gente pode fazer um vídeo, né, comentando esse episódio depois que ele for ao ar na Globo mesmo, e aí a gente maceta tudo, a gente dissemina, comenta as entrelinhas. Mas sem dúvidas foi um acontecimento, a gente vai lembrar pra sempre que Xuxa e Marlene trabalharam juntas por 19 anos, ficaram separadas por 19 anos e em 2023 elas se reencontraram pra passar limpo ou nem tanto assim a história delas. E foi um dos maiores mal-estar do ano, assim, né, gente? Porque foi um negócio difícil de digerir, sabe? Tem gente pensando nesse reencontro até agora, sério. Tem gente que... Tem uma pessoa aí, um amigo meu, que a gente se olha e ele começa... Gente, mas e o reencontro, hein? E realmente é um negócio que ficou ali... Peraí,
aí? Você vai sair dessa entrevista ou conhecendo uma Marlene Matos diferente ou conhecendo uma Xuxa diferente. Vai ter uma impressão. Mas assim. o bom é que teve uma coisa que a Xuxa falou e que eu acho que no final das contas se resume nesse reencontro dela. A Xuxa, quando divulgava o documentário nas entrevistas, ela falava: muita gente acha que me conhece muito bem, mas assistindo o documentário vai ver que não me conhecia tão bem assim. E eu acho que é exatamente nesse episódio onde um monte de gente viu uma versão da Xuxa que nunca tinha visto e passou a conhecer esse lado dela, só que ficou assim, tipo, tinha gente que amava a Xuxa, super respeitava ela, que deu um passinho pra trás e ficou, não sei. E tinha gente que nem gostava tanto da Xuxa e depois desse episódio falou assim: poxa, tô com ela nisso. Então é aí, é o controverso, Você é vai ter a uns discussão. pontos de vista diferente, né? É complicado. Bom, outra famosa apresentadora que deu muito o que falar, pelo menos aqui no Virou Festa, ao longo de 2023, foi ela, Fátima Bernardes! Desde que ela saiu do encontro e largou aquela bomba na mão da Patrícia Poeta, Fátima saiu aprontando por aí sem parar na Globo, e a gente tem que coroar alguns desses momentos como os piores de 2023, né? Com certeza. Começando com o lançamento do Assim Como a Gente, que é aquele programa de entrevistas que a Fátima ganhou no canal pago GNT. Exatamente, a gente acabou de falar bem do programa da Angélica, uma gracinha o programa da Angélica, sabe, gente? E agora a gente vai ter que falar dessa palhaçada do Assim Como a Gente, o novo programa da Fátima Bernardes, também pro GNT. Gente, uma grande palhaçada do início ao fim. A proposta do programa era que a Fátima ia entrevistar, com a ajuda da plateia dela, que aciona uma campainha pra entrevistar também ali no meio do programa, duas pessoas que, através de pesquisas muito elaboradas e profundas, a produção do programa viu ali que eram pessoas que tinham algum ponto de semelhança, né? Aquela coisa pra usar o nome do programa, Assim Como a Gente, né? Eram duas pessoas que tinham algumas... Só que daí, quando a gente foi ver os convidados, eram semelhanças óbvias, tipo, os dois são cantores. Como na estreia, acho que a gente teve Lulu e Ludmilla, que Sim. também começa com Lu. Já tem outra semelhança aqui. Inclusive, os dois também foram jurados do The Voice. Sim. Né? Então, não é só que são cantores, que são gays, que são os jurados do The Voice, que começa com a letra L e depois com o U também. Enfim, é muita coisa fácil de você olhar e falar assim: nossa, não, mas isso aí é fácil. A gente já sabia que eles tinham algo em comum. E aí, assistindo o programa, a gente percebeu que, na verdade, eram duas pessoas falando sobre a sua vida pra Fátima poder falar da dela. É, o Assim Como a Fátima, né? Exatamente. Que ela interrompe todo mundo pra falar dela. O tempo todo ela se coloca, parece aquela amiga narcisista que você tá falando, contando uma grande coisa da sua vida, de repente ela fala: mas eu, em 1978, também estive, também... e aí você fala: poxa vida, não é sobre você, caramba, é sobre quem tá contando a história que acabou de acontecer. É um saco, e a Fátima vestiu essa roupa de narcisista nesse programa também. Depois até deu uma entrevista falando que foi o diretor que cobrava ela pra ela se expor mais, mas então passou do ponto, não precisava tanto, né? Foi a carta branca que fala, né? Pra ela poder abrir o jogo e falar sobre ela, Exatamente, só que aí ela falou demais. E outra coisa também, né, gente, que ela fez que ela queria sair do encontro. Primeiro que ela fez pra fazer o encontro, tirou a TV Globinho do ar pra colocar o encontro na grade de programação da Globo. Vocês sabem disso, a gente sempre fala disso aqui. E daí, quando ela viu que o encontro estreou, que ela tinha que ir pra lá todo dia, não sei o que, nananã, e que o programa não era tão legal assim, ela começou a faltar loucamente. Depois de 10 anos, ela pediu pra sair enlouquecidamente de um programa que ela mesma criou. E aí, quando ela pediu esse programa no GNT, ela foi fazer uma coisa que, no final das contas, parece muito o encontro. Sim. Porque você pega esse Assim Como a Gente, né? Ele lembra muito as primeiras temporadas de Encontro, que era exatamente quando ele tinha muito DNA da Fátima, porque era exatamente como ela tinha pensado, criado, escrito o programa. Então, Assim Como a Gente é o encontro, é a mesma coisa, só que de temporada e uma vez por semana. E segundo ela grava vários num dia só, pra ficar mais fácil a vida, né, gente? Bom, e a Globo sabe o que deu errado desse Assim Como a Gente, porque que a gente falou, o programinha da Angélica lá, o especial. Ele foi pro Globoplay, pro GNT, e de cara já foi passando no Fantástico também. Virou um quadro fixo no Fantástico. O né? da Fátima, só no GNT, no Globoplay, obviamente, também. E nem no planinho de negócios dele lá, tava sugerindo que algum dia ele pudesse ser exibido na Globo. Eles não têm a menor intenção de passar na TV Até o aberta. momento da gravação aqui é uma coisa mocosada, é um projeto mocosado, que a gente acredita que é um negócio assim. Eles estão pagando o salário dela, então vamos botar ela pra fazer alguma coisa. E aí deram esse programa pra ela encher uma
uma linguiça lá no GNT, mas é só isso. Chega e não vamos ficar botando ela em horário nobre aqui, colocando ela no Fantástico, nem nada. Bom, além disso, a gente tem que falar também sobre a saga do pé quebrado da Fátima, né? Ela torceu o pé durante uma aula de dança e, né, quebrou o pé, e isso atrapalhou um monte de gente além dela mesma, né? Fátima teve que cancelar a sua ida no Teleton do SBT, onde ela ia estar ali representando a Globo, arrecadando dinheiro em prol da ACD. E vocês bem lembram que, como uma boa substituta, Globo mandou Patrícia Poeta no lugar da Fátima. É o karma da Patrícia, né, gente? Como a gente sempre disse aqui, Patrícia substituiu a Fátima em tudo que a Fátima entrou, não gostou e saiu, né? E no Teleton, ela nem entrou, ela nem foi. Seria a primeira vez dela lá, um grande evento, uma coisa super aguardada pela SBT, e chegou na hora do vamos ver ali, ela tava dançando, quebrou o pé, mandou um vídeo pedindo desculpas, disse que passou um pix pra campanha, doando ali um dinheiro e não vou mais. É uma coisa meio assim, ficou meio estranho, ficou meio assim, porque dava pra ela ir, ela optou não ir porque ela teria que ir de avião com o pé quebrado. Mas tem muita gente que parou pra pensar, mas não dava pra ir? Dava pra ter dado um jeito, Dava né? pra ter dado um jeito, exatamente. Mas ela não se puxou. Ela disse, né, imprevistos acontecem, não é um negócio Imprevistos assim? acontecem. E não foi. E isso tudo também sem falar das gravações da última temporada do The Voice Brasil, que acabou inclusive sendo cancelado, de certa forma graças a Fátima, que afundou a audiência nas 2 últimas temporadas, que o programa que já não tava indo muito bem, né? Exatamente. Esse pé quebrado veio logo na semana que eles iriam começar as gravações, e daí a Fátima teve que ir pras gravações de cadeira de rodas, descolou um patinete, aí gravava sentada, apoiada num banquinho, e isso tudo, esse trabalhão todo pro The Voice bater a pior audiência da história de todas as edições do The Voice na Globo. Exatamente, mas olha, gente, eu vou te falar um negócio que eu não sei. Eu acho que um dia a gente ainda vai assistir um documentário, Fátima, o documentário, e a gente vai descobrir que esse pé da Fátima não quebrou, assim como eu acho que Elvis não morreu. Será? Eu acho, gente. Eu acho que foi uma grande, assim, sabe? Uma desculpa que de repente. Porque assim, ela tava com o pé quebrado e não foi no Teleton por causa disso. Mas com esse mesmo pé quebrado, ela gravou The Voice dançando, ela foi na festa de fim de ano da Globo do Hoje a Festa é Sua, ela Roberto Carlos, ela foi no especial do Roberto Carlos, foi uma porrada de coisa, mas no Teleton não dava pra ir. Então eu não sei, gente, às vezes uma estratégia de marketing, uma desculpa esfarrapada, eu não sei, mas esse pé pra mim não quebrou. Eu acho que algum dia a gente vai olhar e falar, ah lá, tá vendo? Ela nem dançou. Não é que ela quebrou dançando, ela não quebrou. Entendeu, gente? É uma coisa. Fica aí então o grande mistério de 2023, não é mesmo? Façam suas apostas. Bom, mas pra encerrar os piores momentos, sem dúvidas nenhuma, um dos piores momentos da TV em 2023 foi a entrevista que Cris Flores fez com a mãe de Larissa Manoela pro Fofocalizando do SBT, né? Sim. Quem acompanhou na época lembra o escândalo que foi a Larissa Manoela revelando em entrevista pro Fantástico os podres que os pais dela faziam na carreira dela como empresários dela, né? Ela meio que acusou eles de fazerem umas malandragens nas empresas, não repassar dinheiro, comprar, vender casa, um monte de coisa, né? E deixar ela sem dinheiro, que foi o que mais chamou a atenção, né? Larissa Manoela, uma das maiores celebridades do país, uma das maiores marcas, porque até uma operadora de telefonia móvel a menina tem, contrato com Netflix, Globo, um contrato de anos com a SBT, ou seja, era pra ela nadar em dinheiro. E ela não tinha dinheiro pra ir na praia tomar um mate, comer um biscoito, um milho. Não podia tomar um sorvete porque os pais controlavam centavo por centavo do dinheiro dela. E quando ela ia em alguma situação como a praia, pra pagar o milho, ela tinha que telefonar ou mandar um zap pro pai e pra mãe, mandar um pix direto pra conta do ambulante da praia, direto pro vendedor. Não era nem da conta dela, tipo, me manda um 100 conto aí, eu vejo aqui o que eu vou gastar, se eu precisar de mais eu falo. Não, ela tinha que falar o pix do cara que tava vendendo pro pai pagar direto, pra mãe pagar direto. Então ficou aquela coisa, caraca, eles estão abusando dela, eles estão roubando ela. Um monte de gente começou a levantar um monte de questionamento, porque não é pra menos, né, gente? Larissa, maior de idade, uma mulher, mora com o noivo dela e tudo mais, e não conseguia administrar o próprio dinheiro pra fazer uma compra simples de um milho. Pois é, ela não tinha acesso às receitas, aos extratos das contas e dos negócios dela. Ela não sabia quanto ela ganhava, ela não sabia quanto que custava o mês dela, das empresas dela, da carreira dela. Ela não sabia. Até pra comprar um sapato, teve aquele episódio do sapato também, né? Que ela teve que ir na loja pedir pro pai fazer o pagamento do sapato. E era assim, e tipo, caraca, o tanto que ela trabalha desde tão pequena, era pra hoje ela poder
né, aproveitar a vida e a fortuna que ela fez, que com certeza deve ter vários dígitos diferentes, claro, da nossa conta corrente, né, gente? Obviamente que essa história toda pegou muito mal pros pais da Larissa Manoela, principalmente pra mãe da Larissa Manoela, Dona Silvana, né? Até que Cris Flores, lá no SBT, decidiu que seria uma boa ideia entrevistar a Dona Silvana pra ver o lado dela dessa história toda que foi exposta pela Larissa no Fantástico. Até então, até que seria interessante ver o que a Dona Silvana teria pra falar, né? Ver o que ela ia falar no final das contas, né? Porém, o modo em que a entrevista aconteceu acabou virando contra a Cris Flores, que foi muito criticada na internet pela conduta que ela teve ali na entrevista com a Dona Silvana, né? Que foi muito equivocada, né, gente? Porque eu acho que assim, Larissa falou pro Fantástico. Temos então a versão da Larissa. Seria muito interessante que alguém fosse até a casa de Dona Silvana e falando: Silvana, quer conversar? Sim, pra história toda, né? Exatamente. Conta o seu lado. Porque a gente ouviu um lado da história, fica muito fácil a gente ficar do lado daquela pessoa e odiar o outro lado se o outro lado não tem direito de falar. Então, o jornalismo faz isso, né? Sim. E ouvir o outro lado pra gente ter certeza das duas versões de história e decidir, peraí, isso tá certo, isso tá errado, vamos discutir aqui, vamos checar. Porém, Cris Flores não foi só ouvir o lado da Dona Silvana. Meio que ela foi ali, meio que vestindo uma roupa de advogada e às vezes até de psicóloga, trazendo ali a Dona Silvana de um jeito meio, coitado, olha o que Larissa tá fazendo com você. Olha que exposição, que coisa chata, você é uma mãe, você fazia isso por amor. E é aí que o negócio pegou, entendeu, minha gente? Porque o negócio não fazia sentido. O Brasil tava todo revoltado, né, com a mãe da Larissa, por conta do desabafo da Larissa no Fantástico. E foi a Cris Flores ouvir as abobrinhas que a Dona Silvana tava ali falando, que não dá pra acreditar em metade do que ela falava, e dando ali um apoio, e dando ali uma, como é que você disse agora? Foi tendencioso. Exatamente. Pra um lado de proteção, de justificativa da Dona Silvana. Não era ela só falando a versão dela e se explicando. Tinha toda uma gestão de crise em cima da Dona Silvana, né? E aí começaram a especular um monte de coisa, né? Teve gente que até achou que Dona Silvana pagou pro SBT, né? Pra poder dar essa entrevista. Que era uma coisa meio que... Não era uma entrevista, era uma ação de marketing, né? Era uma publicidade da Silvana dentro do Fofocalizando. Eu não consigo acreditar nisso, porque eu acho que o SBT não precisa disso, nem Cris, nem ninguém. Eu acho que realmente só foi um grande equívoco. Eu acho que se aconteceu alguma negociação, talvez não deve ter envolvido dinheiro, tá? Porque acho que eles não poderiam fazer. Eles não tem mais dinheiro, na verdade, que agora é tudo da Larissa. Mas pode muito ter acontecido uma coisa da Silvana. Ai, Cris, eu faço a entrevista, mas tem que ser do meu jeito. Disseram na época até que os pais participaram da edição da entrevista. Eu acho que o máximo que pode ter chegado é aí, assim, de... A gente dá entrevista? Dá, mas vai ser dessa maneira, até porque o Fofocalizando o SBT ia ter essa audiência, né? Então, exatamente. Eles tinham esse interesse, né? Era interessante pra emissora, exatamente. E vale lembrar também que a Silvana, ela era empresária da Larissa, então ela tava muito acostumada há muitos anos, desde que Larissa era muito pequenininha, a realmente gerir ali, né, administrar uma carreira, escolher assuntos de entrevista e não sei o quê. Nada custava pra ela mesma negociar essa entrevista pro SBT. Ela, olha, eu falo até esse ponto, eu falo, sobre isso eu falo, não falo daquilo e preciso falar disso aqui. É uma coisa natural, era o dia a dia dela de anos, só que fazendo pra filha. E dessa vez ela pode ter feito pra ela mesma. Exatamente. Né? E enfim, isso pegou muito mal pra Cris Flores, como a gente falou. E a gente tem que lembrar e pontuar que o baque foi tanto que, alguns meses depois da entrevista ir ao ar, Cris Flores saiu do Fofocalizando, né? Na época o SBT disse um monte de coisa, um monte de explicação, falando que a Cris estava com férias acumuladas e vencidas, falaram que a Cris Flores ia ter que ter um tempo pra fazer o TCC dela na faculdade de História. Isso aí é impressionante, né? Mas foi isso que o SBT disse, que falaram, né? O que vazou por trás, assim, na época, é de que a Cris Flores tinha ficado realmente muito mal, muito estressada devido à repercussão negativa da entrevista com a Dona Silvana. Inclusive, uma coisa que a Cris nunca teve que enfrentar, ela nunca foi cancelada, né? Foi a primeira vez que ela teve uma bola fora ali, né? E isso tudo somado ao futuro incerto do Fofocalizando, que já tava ali na corda bamba com a chegada de um novo programa nas tardes do SBT e que ia sumir com o Fofocalizando. Então,
ela meio que saiu fora antes do barco afundar. Foi o que disseram Foi por o que trás. disseram né? por trás, o que corre no miúdo e que faz sentido, né, gente? Porque, como você disse, Cris Flores nunca se envolveu ali numa grande polêmica negativa sobre ela mesma. Ela até já se envolveu em polêmicas sendo vítima de uma treta ali de Ana Hickman nos bastidores da Record e tal, coisa antiga pra caramba. Mas de resto, a gente sempre lembrou da Cris. Nossa, caramba, a gente adora a Cris é muito legal. E, inclusive, a Cris também foi responsável por desmascarar a grávida de Taubaté, uma coisa que marcou a carreira dela muito positivamente, assim como a entrevista com a dona Silvana acabou marcando muito negativamente, né, gente? E acho que dessa coisa toda ainda vai correr muita água, viu? A gente tem que aguardar, porque 2024 tá logo ali e teremos novidades. Mas sobre 2023, gente, isso aqui é a nata da coisa ruim toda que aconteceu. E na sua opinião, a gente quer saber agora qual desses foi o pior momento de 2023 pra TV brasileira. Conta pra gente quando você for fazer o seu comentário. Não esqueça de usar a hashtag mais importante do ano. Ela não quebrou. Que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e marcar o seu comentário com um lindo coração. E não esquece de seguir o Verofesta também no Instagram, que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês. Exatamente. Aproveita também pra seguir os nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Xandé, pra acompanhar a gente nas férias. Exatamente. As nossas férias deliciosas. Os piores momentos da nossa As piores, é claro, que com a gente é sempre vexame. Bom, e se você também é muito fã do Verofesta, dá uma passadinha na lojinha do canal para conferir as camisetas e moletons com as nossas frases mais icônicas. Exatamente. Pra visitar nossa lojinha é muito fácil. Abre a câmera do seu telefone, aponta pro QR Code que tá aparecendo aqui do lado, ou acessa o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso mesmo. Enquanto você dá uma olhadinha na nossa lojinha, aproveita também para fazer uma maratona Verofesta, com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Não vai embora agora não. Fica. E amanhã tem bomba aqui, hein? Mas fica. Vai pro próximo vídeo por enquanto, entendeu? Que a gente já tá lá esperando com mais fofoca, essa energia deliciosa que só tem aqui no Verofesta. Então, uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau!